Esse vídeo vai nos ajudar a entender o método de Newton. Para utilizarmos o método de Newton, é necessário que uma função seja contínua no intervalo AB e que seja única raiz do zero nesse intervalo, e as derivadas de primeira e segunda derivada sejam contínuas nesse intervalo. O método se baseia em passarmos uma tangente e encontrarmos a interseção dessa tangente com o eixo de x. Com isso, nós reduzimos o intervalo, passamos uma nova tangente, encontramos a interseção dessa tangente com o eixo x e reduzimos o intervalo. E fazemos isso até que esse valor aproximado se aproxime muito da raiz que se deseja determinar. No método de Newton, a interseção da tangente com o eixo x é obtido a partir da série de Taylor, a aproximação da raiz pela série de Taylor. Então, com base na série de Taylor, fazendo f de x igual a xn mais 1, para nós estabelecermos uma interação, isolando o valor de x, nós obtemos essa expressão aqui, que vai usar o valor da função e da sua primeira derivada. Então, essa é a nossa fórmula de recorrência. Porém, precisamos definir exatamente quem é o valor que vai ficar fixo e quem é o valor que vai ficar móvel. No método de Newton, a escolha é o contrário do método da corda. Então, observe, aqui nesses dois gráficos, a segunda derivada é positiva, eles têm concavidade voltada para cima. Então, quem é que vai ficar fixo? Quem tiver um sinal cuja imagem tem um sinal diferente da derivada. Se a segunda derivada é positiva, quem tiver imagem negativa, nesse caso o A e nesse caso o B, eles vão ficar fixos. Quem é que vai ficar móvel? Quem tiver imagem cujo sinal é igual à segunda derivada. Então, essa imagem B aqui, ela é positiva. Então, ela é móvel porque a segunda derivada é positiva. Essa imagem é positiva, como a segunda derivada é positiva, então é ela que vai se movimentar. Nesses dois gráficos, a segunda derivada é negativa, com cavidade voltada para baixo. Então, como a segunda derivada é negativa, a imagem que for ao contrário, nesse caso, a imagem de A é positiva, ela é fixa. Aqui a segunda derivada é negativa, a imagem de B é positiva, então ela é fixa. Aqui a imagem de B é negativa, então como o sinal da imagem é igual ao da segunda derivada, é esse rapaz que vai se movimentar em direção à raiz. Como a segunda derivada é negativa e aqui a imagem de A é negativo, então é esse valor de A que vai se aproximar em relação à raiz. Vamos ver um exemplo. f de x, x ao quadrado menos 3, com tolerância 0,01. Está aqui a nossa imagem, tá? Vamos usar um intervalo de 1 a 3. De 1 a 3, e a nossa raiz procurada é essa bem aqui. Então, dada a função primeira derivada, segunda derivada. A segunda derivada é positiva. Então, a imagem de B, que é 3,
é positivo, então ele vai ser a nossa primeira aproximação. Então o A é constante. Então, por que vai ser o xn? Porque segunda derivada é positivo, então quem tiver imagem positiva dos extremos de intervalo, ele vai virar a primeira aproximação do x e o outro vai ficar fixo. Para determinar esse valor na x1, eu vou utilizar aquela nossa fórmula de recorrência e vou utilizar a informação da linha anterior, tá? Então, vamos lá. x0, eu vou determinar o x na linha 1. Vou usar o x0, que é o 3, ele vem para cá. Vou calcular a imagem do x0, vou usar essa imagem dele bem aqui. E vou pegar esse x0 e jogar dentro da primeira derivada da função. Com isso eu encontro 2, que é o valor. Preciso calcular o erro. Esse erro é esse valor menos o anterior. Faço a subtração e tiro o módulo. Esse erro é maior do que a nossa tolerância, então precisamos calcular mais uma interação. Para calcular esse valor bem aqui, eu vou usar o x da linha anterior. Então, eu vou determinar o x na linha 2. Para isso, eu vou precisar do x na linha 1. Esse valor vem para cá. Determino a sua imagem e a sua imagem vem para cá. Vou pegar esse valor, jogar dentro da derivada e coloco aqui. Fazendo essa conta, eu vou ter 1,75. Vou calcular o erro, esse valor menos esse, em módulo da 0,25. É maior do que a tolerância, vamos precisar calcular mais uma interação. Para calcular o x na linha 3, vou precisar do x na linha 2. Pego esse valor, jogo bem aqui. Calculo a imagem desse valor. Pego essa imagem e coloco bem aqui. E vou pegar esse x e jogar dentro da derivada e ele vem para cá. Fazendo as contas, eu vou encontrar 1,7321. Essa já é a minha aproximação. Vamos precisar calcular o erro. Esse valor menos esse em módulo dá 1,0179. É maior do que a nossa tolerância. Então precisamos fazer mais uma interação. Quando eu faço a nossa interação, para calcular o x na linha 4, eu vou precisar do x na linha 3. O x na linha 3. O x na linha 3. Então, eu vou precisar do x na linha 3. Aqui eu vou usar, pego o x na linha 3, a imagem dele vem bem aqui, a imagem, esse valor aqui é o valor da imagem, esse valor está errado, bem aqui é o valor da imagem. Esse valor da imagem é 623. Muito bem. Pego o valor da imagem, coloco aqui e vou dividir pela segunda derivada. Opa, tá errado aqui ou aqui? Tá. Repetindo. E tá pegando esse valor aqui. Tá, vou deixar para vocês calcularem isso aqui. Aqui envolve a derivada, tá? Aqui está dizendo que é 0,2. Muito bem. Então, vou usar esse aqui, eu estou calculando esse valor. Vou pegar o x na linha 3,
Vou jogar a imagem do x na linha 3 aqui. E vou jogar exatamente isso aqui dentro da derivada. Esse valor vem para cá. Dá 1,7320. Perfeito. Vou calcular o erro. Esse menos esse está aqui em módulo, dá 0,1. Como esse valor é menor do que a tolerância, essa é a minha aproximação da raiz. 1,72. Então, a raiz aproximada é 1,7320.